Seja bem-vinda, deusa! Priscila Yachman aqui, mais um dia partilhando com você o meu ritual diário de integração da consciência crística. Hoje, em nosso estudo, nós vamos olhar para um curso em milagres falando sobre a salvação e o relacionamento santo, mas mais do que isso, conseguirmos sermos capazes de enxergar a impecabilidade do nosso irmão e, portanto, assim também a nossa. A lição do dia de hoje é uma revisão. Nós iremos adentrar agora em como conseguir manter mais motivação. Lembrando que um curso em milagres, ele traz para nós a disciplina espiritual. Não uma disciplina forçada, mas o prazer de todos os dias voltar à casa do Pai, convidar o Espírito Santo para viver essa jornada de integração da consciência crística junto com você. E depois nós iremos para o trecho de um curso de amor que traz a aceitação do novo tu. Quem é esse novo tu? É você, quando descobre a sua identidade em Cristo e começa a manifestar o reino dos céus na terra, através da dedicação, do empenho, da decisão e da escolha. Então vamos comigo nessa viagem? Sabe aquele peso invisível? Aquela tensão constante nos ombros que parece que já acorda com a gente? Nossa, sim. Quase como se o alarme do celular já fosse um lembrete de cobrança. Exatamente. É com esse pensamento, sabe, quase um desabafo em voz alta que a gente abre a nossa conversa de hoje. Uma conversa muito necessária, aliás. Muito, porque eu falo daquela exaustão profunda que meio que define a vida moderna, né? A sensação inescapável de ter que dar conta de tudo. Bater todas as metas do trimestre. Tomar decisões difíceis que afetam um monte de famílias, gerenciar crises, lidar com um nível de cobrança que, sinceramente, parece não ter fim. E para as mentes mais estratégicas que nos acompanham, especialmente quem vive sob altíssima pressão. Pessoal do mercado financeiro, quem lidera grandes equipes. Isso. Para essa galera, existe uma crença silenciosa, quase dogmática, sabe? A crença de que a sobrevivência depende exclusivamente de manter um controle absoluto sobre cada variável. Tipo, não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Mas a grande provocação que a gente traz para a mesa nesse nosso mergulho profundo hoje é a seguinte: e se a exata forma como a gente tenta sobreviver for, na verdade, o que está nos destruindo por dentro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. E os materiais que a gente compilou para analisar hoje são daqueles que alteram rotas. A gente vai dissecar ideias centrais de um curso de amor, especificamente o capítulo chamado O Novo Tu. Que é brilhante. Muito. E vamos cruzar isso com a filosofia base de Um Curso em Milagres, além de destrinchar a aplicação prática das lições 181 a 200. O nosso objetivo aqui é ir direto à raiz dessa exaustão crônica. Exatamente. E, assim, é vital a gente definir o tom desse nosso debate logo de cara. A missão com este mergulho não é entregar uma aula teórica. Longe disso. Nem uma palestra acadêmica ou um sermão religioso cheio de dogmas. O convite prático aqui é usar a sabedoria dessas fontes para, literalmente, inverter a lógica do mundo corporativo em que a gente opera todos os dias. Colocar Deus, a paz, no centro. Sim, a proposta é ousada. É colocar a paz não como um prêmio de consolação no fim de um dia exaustivo, sabe? Ou como algo que você só vai alcançar nas férias do fim do ano, mas como a sua verdadeira estratégia central de vida. E isso muda o jogo. Porque o material serve como um lembrete de que a gente não precisa continuar carregando um peso que, na real, nunca foi nosso. Perfeito. Estamos falando de acalmar o sistema nervoso autônomo, de quebrar essa lógica brutal do esforço contínuo e do sacrifício como uma medalha de honra, né? E lembrar da nossa verdadeira identidade. Não somos meros sobreviventes. Não somos. Não estamos lutando por um espaço escasso ou num campo de batalha corporativo. Somos herdeiros de uma paz inerente,
Os textos clássicos chamam isso de consciência crística. Mas a gente pode traduzir isso de um jeito bem prático, né? Com certeza. Para o nosso contexto, a gente traduz como um estado intrínseco de completude e clareza, trazido para a vida absolutamente real, com os pés no chão, no meio da reunião de conselho, olhando a planilha financeira e respondendo e-mail urgente. Essa tradução é perfeita. Um estado de completude que não flutua com a bolsa de valores ou com a avaliação de desempenho. E, vamos desempacotar isso, porque a primeira fonte aborda esse nosso eterno estado de alerta de um jeito genial. A analogia da prisão. Isso. Tem uma tese central que usa a analogia de uma prisão. Mas assim, não estamos falando de uma prisão com muros de concreto e grades. É uma prisão invisível. Arquitetada e mantida por nós mesmos. Pelas nossas próprias mãos, através da nossa percepção e daquela necessidade doentia de prever o futuro. A ideia é que o prisioneiro passa tanto tempo ali dentro e se acostuma tanto com a rotina milimetrada do cativeiro que a vida lá fora simplesmente deixa de ser desejável. Ele cria um medo absurdo da liberdade. Paralisante. E a estrutura dessa prisão é forjada pelos nossos pensamentos constantes de separação e ameaça. E o que traz essa analogia para o chão de fábrica da nossa realidade é que a gente não precisa de jargão para entender como isso opera, sabe? Essa prisão é a estrutura artificial que a gente cria ao nosso redor e que, tragicamente, a gente passa a chamar de vida normal. A famosa vida adulta. Pois é, são aquelas carreiras que secaram qualquer gota de alegria. Os relacionamentos mantidos por pura conveniência ou medo de ficar só. E principalmente a busca implacável por controle, só para evitar o fracasso ou o julgamento alheio. A mente que é treinada para alta performance acaba construindo uma cela forrada de perfeccionismo, né? Exatamente. E essa cela dita a hora de acordar, a métrica do sucesso, dita a forma exata como a gente deve engolir o estresse e colocar uma máscara para parecer um profissional infalível. Fica parecendo que, se a gente sair dessa rotina punitiva, se afrouxar o controle por um milissegundo sequer, o nosso mundo vai desabar em pedaços. E o prisioneiro tem pavor da liberdade simplesmente porque a liberdade não tem paredes frias para escorar as costas. A liberdade exige algo que aterroriza o nosso ego, a confiança no desconhecido. É uma dinâmica muito perversa. E tem uma metáfora específica nesse material que ilustra perfeitamente essa armadilha, que é a imagem do ex-prisioneiro faminto. Essa parte é fortíssima. Demais. O texto descreve alguém que, ao ser finalmente liberto, começa a sentir saudade das 3 refeições diárias que recebia lá na prisão. Bem pontualmente. Isso. A pessoa olha para aquela vastidão e, para a incerteza da liberdade, conclui tipo, bom, a liberdade é linda, mas pelo menos lá dentro eu tinha garantia do que ia comer. É um retrato cru da nossa psicologia. Muito cru. A análise propõe que se alguém se mantém aprisionado num trabalho sem propósito nenhum, só para manter um padrão de vida intocável, ou foge da própria essência pelo impulso viciante de colecionar status, essa pessoa está literalmente trocando a liberdade pelas 3 refeições diárias. É um soco no estômago, porque é real demais. Se a gente puxar isso para o dia a dia moderno, o que são essas 3 refeições diárias? Elas são a ilusão do risco zero. Aquele salário garantido no fim do mês. É o bônus poupudo no fim do ano que custou suas noites de sono, sua família e sua saúde mental. É o status social inquestionável, o aplauso de pessoas que nem conhecem a nossa essência de verdade. E a abordagem do texto é acolhedora, mas não passa pano, né? Não mesmo. Há um confronto direto com o perigo da gente negociar a nossa paz em troca de uma garantia que no fundo é de vidro. É totalmente frágil. Isso levanta uma reflexão urgente para quem está ouvindo a gente agora. Quais são as 3 refeições diárias que estão te mantendo refém hoje? O que você está tentando microgerenciar e forçar a acontecer pelo pânico de faltar, quando poderia simplesmente confiar mais profundamente? Só que essa ilusão de segurança cobra um preço muito alto no longo prazo. O que nos leva àquela velha armadilha de achar que a solução é mudar o cenário externo. Mudar de emprego, mudar de cidade. Exato. Entrando na nossa segunda fonte de hoje, de Um Curso em Milagres, tem uma premissa que diz assim: mudar de ilusões é não fazer mudança alguma. Pesado e muito verdadeiro. O texto descreve a ilusão como algo ardiloso,
algo que carrega dor e sofrimento escondidos em dobras escuras de pesadas vestimentas, ocultando que, na essência, não tem nada ali de valor real. Mudar de ilusão é basicamente trocar a cor do uniforme de presidiário e chamar de libertação. Para não ficar só na filosofia, vamos colocar isso num cenário visceral. Sabe aquele executivo que tem um burnout gravíssimo operando num fundo de investimentos? Sim. Aí ele decide largar absolutamente tudo. Largar tudo e abrir uma pousada tranquila na praia. Buscando qualidade de vida e paz. Um clássico. Mas o que acontece? Em 6 meses, ele tá lá, Microgerenciando a equipe da limpeza, monitorando o estoque de toalha com o mesmo nível de estresse e taquicardia que tinha no banco. o cenário externo mudou drasticamente. Ele trocou o terno pela bermuda. Mas o carcereiro interno viajou junto na mala. Mudar de um ambiente que nos adoece para outro, com um cartão de visitas diferente, mas com o mesmo software mental de controle e medo corporativo, isso não muda rigorosamente nada. É reorganizar as cadeiras no convés do Titanic enquanto ele afunda. Essa imagem da pousada ilustra demais. A gente continua chamando de sucesso o simples fato de um dia ter sido um pouquinho menos exaustivo que o outro. A gente seleciona alguns aspectos da nossa miséria, tenta dar uma otimizada neles e cola o rótulo de qualidade de vida. O nome disso é exaustão normalizada. A gente foi treinado para romantizar o desgaste. Total. E aqui entra um ponto de virada crucial. Quando o material explora a ideia de uma fonte divina, de Deus como centro, a mensagem é radical. A fonte não exige performance. O amor genuíno não emite nota fiscal. Deus não cobra meta de produtividade. É a nossa mente condicionada pelo medo que dita essa necessidade de estar sempre julgando, comparando resultado, carregando culpa, tentando provar valor em cada reunião. A verdade que o texto aponta é que o estado natural do ser humano é a paz e não a hipervigilância. E aqui está a quebra de paradigma. A paz não é o prêmio que a gente recebe depois de zerar a caixa de e-mail. A paz é o ponto de partida. Se a nossa ação ou negócio não parte de um estado de paz, estamos só construindo puxadinhos no prédio da ilusão. Perfeito. Mas peraí, na teoria é muito lindo falar que a paz é o ponto de partida, mas vamos ser muito honestos com quem está ouvindo. Se a pessoa lidera um fundo de investimentos ou uma fusão complexa, e ela simplesmente decide soltar o controle no meio de uma crise cambial. Parece loucura, né? A consequência não é a perda de milhões, como essa ideia de soltar o controle para o mundo real, onde os boletos são gigantescos. Isso não é um convite à irresponsabilidade. Essa é a dúvida central. E as lições 181 a 200 respondem isso brilhantemente. Elas introduzem uma jornada de comprometimento com a paz que sugere abandonar o rigoroso controle daquilo que vemos. Para uma mente estratégica, isso soa como a receita para demissão. Exatamente. A pessoa foi regiar a mente paga por anos para gerenciar riscos. Então, ouvir, soltar o controle, assusta. Mas a gente precisa decodificar o que isso significa. Não se trata de largar o volante do carro na rodovia a 120 por hora. Ainda bem. Trata-se de parar de apertar o volante com tanta força que os dedos ficam brancos e a visão embaça. Soltar o controle é abandonar a defensividade e o pânico, não a competência. Ou seja, não é sobre deixar de agir, é sobre mudar o lugar de onde a ação nasce. Exato. Pensa num cirurgião de elite durante uma complicação na mesa de operação. Se ele entrar em pânico e tentar forçar o controle através do medo, ele comete erros fatais. Clareza só surge quando ele foca de um centro calmo. Sem lutar contra a realidade do que está acontecendo. Manter esse rigoroso controle baseado no medo consome uma energia vital astronômica. Quando a gente decide abaixar as armas e soltar as defesas, a grande surpresa é que a gente não cai. A gente toma decisões mais lúcidas porque sai do modo de luta ou fuga. É como soltar um cabo de guerra que você estava puxando sozinho contra uma parede. O cansaço vem da força inútil. E para soltar essa corda, a análise adiciona a nossa relação com os outros. Os relacionamentos santos. Isso. Tem uma orientação de não abandonar quem cruza o nosso caminho, de enxergar o outro sem a marca do que o texto chama de pecado. E aqui é fundamental outra tradução. Pecado soa muito moral,
Mas na psicologia corporativa, pecado é a nossa compulsão de projetar as próprias inseguranças e paranoias competitivas nos outros. Ver alguém sem pecado é olhar para o colega ou concorrente sem a lente de ameaça. É desligar o nosso modo de ataque e defesa. A mente, no medo crônico, vê todo mundo como ameaça. O colega vai roubar a promoção, o mercado é um monstro, é uma visão de escassez total. Retirar essa lente significa perceber que o outro lado da mesa não é o inimigo. É alguém na mesma vulnerabilidade básica. Exato. E entrar em paz no trabalho não significa que a gente não vai ter conversa difícil ou não vai demitir ninguém. Significa que a gente entra sem a agenda oculta de destruir o outro, sem o ego inflado. Isso te torna muito mais inabalável. E essa lucidez inabalável leva a gente para a reta final do mergulho, voltando lá no curso de amor. Chega o momento de assumir o que o texto chama de o novo tu, a nossa identidade real. Só que com um alerta gigante. Um alarme piscando em vermelho. A instrução para não entregar as chaves a um novo carcereiro. Porque a gente tem essa mania, né? Como é que a gente evita sair de uma estrutura opressiva só para se jogar no colo de um tirano pior ainda? Esse risco é muito comum em alta performance. A pessoa larga a empresa tradicional, cansada do chefe controlador, e vai empreender buscando liberdade. E vira o quê? Vira o chefe mais tirano que já teve. Entregou as chaves para a própria ansiedade, agora disfarçada de propósito e de cultura hustle. Trabalhe enquanto eles dormem. Essa loucura mesmo. O material nos convida a parar de buscar moletas externas. A proposta é uma vida validada internamente. Assumir o pacto do novo é reconhecer a autoria da própria narrativa. Não por arrogância de controlar o universo, mas por parar de lutar e beber uma fonte que não seca. A tal da sanidade basal, a autoridade interna. Exatamente. E tem uma passagem que traz um alívio imediato sobre evoluir. A promessa é que o processo não pode ser permeado pelo medo e não pode falhar. Garante que vai colocar um fim ao sofrimento e não trazer mais. Tira toneladas das nossas costas. A gente foi ensinado que encontrar clareza mental requer um esforço colossal. Acordar às 4 da manhã, tomar banho de gelo, sofrer em retiro. Mas o movimento central não tem a ver com esforço, tem a ver com entrega. A lógica do mundo diz que só tem mérito se tiver colapso físico. A lógica da fonte exige só a entrega daquilo que já era falso. O retorno ao lar é reconhecer que a base onde a gente existe já é segura. A gente para de se comportar como órfão desesperado. Passa a agir e liderar com a tranquilidade de quem já possui o essencial. Aí até as decisões milionárias ficam mais simples. A intuição fala mais alto que o barulho do mercado. É o fim daquela energia gasta para sustentar uma armadura de invencibilidade. A gente conhece bem essa exaustão de tentar ser invencível. Saber que existe outro jeito de operar é libertador. Então, para amarrar tudo isso, o que fica quando a gente fecha o notebook e entra na primeira reunião decisiva do dia? A intenção desse mergulho é lembrar que a nossa identidade primária não é de uma máquina de resolver problemas corporativos. Nós não somos ferramentas de produtividade. Ninguém tem valor só quando a planilha está verde. Tem um direito humano ao descanso interior. E não precisa conquistar isso com suor e sangue, porque já é o estado original. A ideia de que a gente precisa dar conta de tudo sozinho é a tal ilusão vestida com roupas escuras. E para ancorar de vez essa compreensão, eu deixo uma âncora invisível para carregar no bolso. Para lembrar antes daquela reunião tensa, é o seguinte: não estamos num campo de batalha. Estamos na casa do Pai. Existe um porto seguro interno. E é totalmente seguro soltar um pouco do peso agora. É totalmente seguro. Não importa o caos externo, a nossa estrutura interna pode permanecer em paz. O controle não nos salva, a clareza sim. É totalmente seguro soltar um pouco do peso agora. Que pensamento incrível. Desmonta a armadura com muita gentileza. E para selar nosso encontro, a gente deixa uma última provocação. Uma pergunta para ressoar hoje. Se a necessidade compulsiva de controlar cada detalhe do futuro fosse removida da próxima grande decisão que você precisa tomar hoje, como essa decisão seria tomada a partir desse lugar de paz? O que você faria diferente
se soubesse que não precisa carregar o mundo nas costas. Fica aí a reflexão. E até o nosso próximo mergulho profundo. E que esse episódio traga para você a lembrança de que nós estamos presos nessa cela do perfeccionismo, nessa ilusão de achar que Deus exige que nós batemos metas. Mas não, Deus é só o amor. A paz te foi dada, mas é sua escolha, é o seu compromisso de todos os dias acessar, sustentar, manter essa paz como estratégia e disciplina dentro da sua vida. Que o seu dia seja incrível.